Jesus é indomesticável. Eu lembro que quando eu preguei isso, gerou escândalo para alguns. Como assim? Como é que você fala que Jesus é indomesticável? Vamos para o significado de indomesticável, aquele que não se pode domar, que não se pode deformar a sua identidade, aquele que não se pode domesticar os seus instintos ou a sua personalidade, aquele que não se pode moldar para dizer quem vai ser. Jesus, ele é indomesticável porque ninguém poderia moldá-lo, uma religião não conseguiria comprimi-lo, a perseguição não conseguiu pará-lo, o inferno não conseguiu detê-lo, a morte não conseguiu finalizar a sua história. Então ele é indomesticável porque ele é selvagem. O que é um animal selvagem? É aquele que não consegue, você não tem como mudar os instintos deles. O leão, ele é leão e pronto. Ele faz o que ele nasceu para fazer, porque é instintivo. Jesus, ele era indomesticável. Tem uma frase do Tim Keller, eu compartilhei alguns dias atrás, que falava que Jesus, ele era uma ameaça ao sistema. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. Jesus ameaçava o sistema, Jesus ameaçava a religião, Jesus ameaçava o templo, Jesus ameaçava a forma como pessoas, elas ganhavam coisas falando sobre Deus, mas não carregavam nada de Deus. Jesus, ele quando começa a estabelecer novas realidades, aqueles que falavam sobre milagres, mas não manifestavam milagres, aqueles que falavam sobre cura, mas não manifestavam cura, aqueles que falavam sobre redenção, mas não redimiam ninguém, eles começaram a ficar preocupados. Por quê? Porque ele não carrega só um discurso, ele é a própria mensagem. Jesus era uma falha no sistema. A Bíblia diz que quando ele ressuscita Lázaro, a religião entra em crise. Está na minha Bíblia e na sua. Jesus ressuscita Lázaro, os religiosos se reúnem, desesperados. Falavam entre si: precisamos pará-lo. Agora ele foi longe demais. Ele ressuscitou alguém, todo mundo vai começar a segui-lo. Os religiosos estavam desesperados. Por quê? Porque eles sabiam que o milagre de ressurreição era algo tão poderoso que só alguém em nome de Deus ou o próprio Deus poderia fazê-lo. Então, como eles não conseguiam manifestar o que Jesus manifestava, era mais fácil tentar parar o que Jesus fazia. Irmão, olha para mim, isso sempre aconteceu. Quem não consegue manifestar o que você pode manifestar vai tentar parar você. Você já viveu isso em alguma área da sua vida? Se nós vivemos, quem dirá Jesus, o Messias, o Verbo vivo. Todo o inferno se moveu para tentar pará-lo. O que eles não sabiam é que a morte não era o final de uma revolução. A morte de Jesus era o início dela. Tudo começa através da morte de Jesus. O autor da vida encontra a morte, para que eu e você pudéssemos encontrar a vida. Você tem noção disso, irmão? A redenção é tão poderosa que ela fala a respeito da própria vida morrendo por você. Por amor a você, a vida morreu. Você está comigo? Diga amém. Desculpa pregar na velocidade 3 do WhatsApp. Nem foi implantado ainda, é um update que vai sair ano que vem. Mas eu não quero passar muito do tempo do culto, mas eu também não quero deixar de liberar sobre você algo que Deus tem para essa noite. Você está comigo? Quando a gente fala sobre esse Jesus evangélico e o Jesus de Deus, a gente precisa ter um entendimento que a gente sempre parte do pressuposto que todo mundo tem a mesma cosmovisão. Quando a gente fala de Jesus, todo mundo entende Jesus da mesma forma, mas essa não é uma verdade. No Brasil, em especial, a gente enfrenta alguns desafios porque a gente abraçou alguns ditados como se fosse quase como provérbios. A gente abraçou alguns ditados como se fossem quase que alguns versículos. Um deles, por exemplo, é que todos os caminhos levam a Deus. Não são todos os caminhos que levam a Deus. A Bíblia diz que só tem um caminho que leva a Deus. Jesus é o único caminho que leva ao Pai. João 14,6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. A gente costuma falar muito, ou grande parte de nós aqui costumavam falar, que todos somos filhos de Deus. Mas também não é uma verdade. Não somos todos filhos de Deus, somos todos criação de Deus. Todos fomos criados pela mão dele. Mas a partir do momento que somos salvos pelo sangue de Jesus, aí sim nos tornamos filhos de Deus. João 1,10 diz: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo,
aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Essa é a parte que normalmente a igreja celebra. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você sabia que essa é uma resposta até para você que talvez ouve dos seus pais que você nasceu por um erro ou por um descuido? A gente não tinha programado você, filho, acabou acontecendo. Não. A Bíblia está dizendo que você não nasceu por a vontade do homem ou da carne, mas você nasceu por um desejo do próprio Deus. Deus desejou você, Deus desenhou você, Deus formou você, e pela marca do pecado que você carregava, Deus morreu por você, para resgatar você, para redimir você. Será que alguém pode, pelo amor de Deus, dizer glória a Deus? Obrigado, Jesus, aleluia, aleluia. Deus não abortou o projeto chamado você. Porque vamos ser sinceros, a gente se esforça em todo tempo para resetar o mais rápido possível tudo que a gente erra. Dentro do movimento de startups tem um movimento que é justamente pautado em você errar rápido para você resolver rápido. A gente faz projetos com uma viabilidade mínima para ver se eles não são sustentáveis, a gente já deleta de cara. A gente tenta se esforçar o mínimo possível para manter algo que não está dando certo. Por quê? Porque a nossa mentalidade descarta o que não dá certo e quer investir naquilo que está dando certo. Mas Deus não é homem, Deus é Deus. Você tem noção que o primeiro projeto, primeiro o número serial 0001 deu errado, ele poderia ter abortado toda a linha de fabricação, mas ele falou: eu não abro mão daquilo que eu sonhei, eu prefiro que o meu filho se entregue à morte, do que abrir mão de todos os meus filhos que já foram sonhados. Irmão, olha para mim, o único filho de Deus se fez homem para que todos os homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Deus aceitou a ideia de sentir a dor da perda de um filho, para você nunca mais sentir a dor da ausência de um pai. Evangelho é sobre isso. João 3,16, na versão dos incendiários: porque Deus amou você de tal maneira que Ele aceitou a possibilidade de abrir mão de Jesus por alguns dias, mas não aceitou a ideia de abrir mão de você para sempre. Isso é redenção. Você está comigo? Diga amém. E é sobre esse Jesus que eu quero falar, um Jesus que era indomesticável. Não é esse Jesus pintado no período renascentista, de olhos azuis e cabelos claros, não. É um Jesus de pele marcada, de mãos calejadas, de pés cansados. É um Jesus que era simples, nasceu num lugar emprestado, foi sepultado num lugar emprestado. Era um Jesus que também tinha pulso firme. Quando entra na casa do seu pai e vê que estão fazendo comércio na casa de Deus, ele levanta as mesas e quebra tudo o que viu pela frente. O fato de Jesus ser empático com os pecadores não fez com que ele fosse omisso com o pecado. Ele é graça, mas também é juízo. Ele é amor, mas também é fogo consumidor. Ele é indomesticável, imparável, invencível. Tem um livro chamado Divina Comédia de Dante, e é interessante porque esse livro, ele criou uma ideia estética de como é o inferno, de como é o próprio Satanás. Algumas religiões, inclusive, abraçaram a ideia do purgatório a partir desse livro. Um autor escreveu uma história a respeito de um personagem que ele transitou no purgatório, no inferno, e aí, por séculos, se criou uma ideia estética de que o inferno é da forma que a gente imagina que ele é, de que Satanás é da forma que a gente imagina que ele é. Sabe essa imagem de Satanás vermelho, com uma cauda, com um tridente? Sabe essa ideia que algumas religiões abraçaram de um purgatório, um período em que a gente se santifica antes de poder ter acesso aos céus? Tudo isso não existia antes desse livro ser escrito, e tudo isso passou a ser assimilado pela nossa cultura depois que alguém escreveu. André, onde é que você quer chegar? Quero chegar num ponto. Se a forma como a gente enxerga o inferno pode ter sido construída pela criatividade de alguém, quem garante que a forma como a gente enxerga Jesus também não foi? Quantas vezes a gente se abraçou e se agarrou a um Jesus religioso, um Jesus católico, um Jesus evangélico, mas eu vim aqui te lembrar que existe um Jesus de Deus, sem filtro, sem religiosidade,
Um Jesus que não se parece com um pastor que fala dele apenas. Um Jesus que é como ele sempre foi. O caráter de Deus expresso em Jesus, a verdade de Deus expressa em Jesus. Jesus é a expressão exata do Pai. Jesus é a revelação exata do Pai. Você está comigo? Diga amém. Agora a verdade, irmão, é que se o Jesus que eu enxergo não é o Jesus de Deus, como eu posso ser parecido com alguém que eu não conheço? Eu estou pregando isso porque o meu desejo é que 2023, para a nossa igreja, seja um ano em que a gente vai perseguir uma nova revelação de quem Deus é, para que a gente possa ter mais sensibilidade para entender quem Ele é, como Ele se move, o que Ele carrega, o que Ele espera de mim. Pai, quais são as suas direções para esse ano? Quais são as palavras que você tem esse ano? Quais são as portas que você abriu esse ano? Quais são os milagres que você tem para mim esse ano? Pai, o que a gente vai fazer junto esse ano? Uma igreja que carrega uma revelação de Jesus não se move por qualquer vento de doutrina. Uma igreja que carrega uma revelação de Jesus não se move por qualquer emoção. Uma igreja que carrega uma revelação plena de Jesus não vive em busca de revelação de homens, de profetas, de profetadas. Uma igreja que carrega uma revelação plena de Jesus não tem medo de tempestade, de gigantes, de desertos. Eu sei em quem eu tenho crido, eu conheço o autor e consumador da minha fé, eu sei que Ele é fiel e justo para cumprir o que prometeu, eu sei que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, eu sei que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, eu sei que Ele cuida daquele que Ele ama enquanto dorme. Eu sei que as palavras que Ele tem não voltam vazias. Você está comigo? E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu. Recebemos uma autorização de Deus, uma procuração de Deus, para que todas as vezes que a gente fale, agora que caminhamos com Ele, é como se o próprio Deus estivesse falando através de nós. A palavra fala a respeito disso, inclusive, pastor Wallace, sobre salvação. A Bíblia diz, fomos reconciliados com Deus através do sacrifício físico de Jesus. Mas não só isso, recebemos também o ministério da reconciliação. Por isso, todas as vezes que nós dizemos reconciliem-se com Deus, a Bíblia diz que é como se o próprio Deus estivesse falando através de nós. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que quando a gente foi reconciliado com Deus, agora quando chega no momento final do culto a gente faz um apelo, quando a gente está dizendo para a criação, ei, volta para casa. A Bíblia está dizendo que é o próprio Deus falando através de nós. E essa tem sido a minha oração, todas as vezes que eu subo para ministrar. Que não seja a minha voz, Paizinho, mas seja a tua. Por isso que em vários momentos eu peço para que você feche os teus olhos, para que nada roube de você aquilo que está acontecendo. O seu Pai está falando com você. Ele está usando um jovem pastor, mas é Deus quem está falando, filho, eu estou com saudade de você, é tempo de você voltar, é tempo de renovar a sua aliança comigo, é tempo de você voltar a sonhar os meus sonhos, é tempo de você viver as minhas promessas. Eu ainda mantenho de pé cada promessa que eu te fiz. Eu não sou homem para que minta, não sou filho do homem para que me arrependa. Se eu disse que vai acontecer, já aconteceu. Você crê nisso? Diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Eu vou ter que correr um pouco aqui, mas alguém está recebendo algo de Deus hoje, de verdade? Ainda bem que eu vim, Jesus. Deixa eu compartilhar uma alegria com vocês. Hoje é que dia? Hoje é domingo, né? Eu juro que não é brincadeira. Sexta-feira a gente entregou a nossa última cruzada. Sexta-feira, na orla da praia de Fortaleza, tocamos mais de 20 mil pessoas numa cruzada de milagres. Sabe o que eu achei interessante? O número de pessoas curadas foi maior do que o número de pessoas salvas. Centenas reconheceram Jesus, mas milhares foram curadas por Ele. Sabe o que a gente está gerando? Próximo ano, a nossa virada de ano da Lagoinha Alphaville, eu creio que vai ser num ginásio ou num estádio.
Você recebe isso? E eu profetizo, eu quero profetizar. Alguém concorda comigo em oração? Levante suas mãos, eu profetizo que em pouco tempo a maior virada de cristãos no Brasil vai ser esse movimento, esse ajuntamento de cristãos aqui em São Paulo, a partir da Lagoinha Alphaville. Eu vejo milhares e milhares, eu vejo caravanas vindo, se mobilizando de outros estados. Eu vejo dezenas de milhares de cristãos se reunindo em uma noite, debaixo da autoridade de um nome, para profetizar e declarar e clamar. E nós vamos nos humilhar diante das mãos poderosas de Deus. Nós vamos nos arrepender dos nossos pecados. E nós veremos o Senhor dos céus, não só ouvindo como sarando a nossa terra. Nós veremos curas, sinais e maravilhas, testemunhos, milagres, paralíticos andando, muletas sendo içadas, levantadas. Pai, nós cremos no próximo ano, a virada de ano da Lagoinha Alphaville vai ser um marco profético, não só na cidade de São Paulo, como na nação. Se alguém crê nisso aqui, pelo amor de Deus, diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Jesus. Sabe, eu quero compartilhar uma chave aqui, que para muitos aqui pode ser bem delicada, mas ela é a mais pura verdade. Guarda isso aqui, irmão. A palavra de Deus é a palavra de Deus, tanto na boca dele, quanto na minha. A palavra de Deus é a palavra de Deus, tanto na boca dele, quanto na minha. Então, quando eu falo o que a palavra de Deus fala, algo vai acontecer. Por quê? Porque se tem algo que Deus zela é pela sua palavra. Todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. E é por isso que o povo perece quando tem falta de conhecimento, porque deixamos de acessar um poder criativo que se manifesta a partir do conhecimento da palavra de Deus. Uma das maiores crises da nossa geração, eu não me canso de falar sobre isso, é que desejamos os céus abertos, mas permanecemos com a palavra fechada. A gente vem num culto, espera que por 40 minutos alguém nos inunde da palavra, mas é a única porção que a gente vai carregar ao longo de toda uma semana. Na verdade, os nossos encontros de domingo, para quem já é filho de Deus, não deveria ser para você receber, é só para você celebrar o que viveu na última semana e profetizar o que vai viver na próxima. Então você não vai vir aqui para receber uma palavra, você vai vir aqui para cultuar a Deus, adorar a Deus. Mas a palavra todos os dias, ela está te alinhando, te edificando, te inspirando, te ativando, te colocando de pé, ela está mantendo o teu coração firmado. Eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança? Uma palavra que já saiu da boca de Deus a meu respeito. Pastor André, ele me ligou: amor, alguém pega meu celular rapidinho lá na nossa sala. Ele mandou uma mensagem antes da cruzada de Fortaleza. Eu confesso que foram tantos desafios ao longo da semana, eu estava tão angustiado e cansado, foram tantas lutas que a gente enfrentou até chegar naquela noite de avivamento. E aí na noite anterior eu mandei uma mensagem para ele, eu falei: pastorzão, amanhã é a cruzada, é a última data do ano. Eu confesso que eu estou exausto, mas eu queria muito receber uma palavra sua. E aí ele mandou um áudio orando. E eu ouvi aquele áudio algumas vezes ao longo daquele dia, até o momento da cruzada. Todas as vezes que eu ouvia a oração, eu concordava com ela, eu profetizava a partir dela. Guarda isso aqui, irmão. Obrigado, lindão. E esse é o segundo pilar e é o último que eu quero compartilhar para a gente finalizar essa mensagem de hoje. Vocês são incríveis. Só porque o pastor está doente, vocês estão com misericórdia. Segundo pilar, segunda base fundamental é: escolha quem ouvir. Fala para quem está do seu lado, você precisa escolher quem você vai ouvir. Eu botei várias vezes essa oração e eu ouvia, e ela me edificava, e ela me inspirava. Vou botar um trechinho dela aleatório aqui, ó. Botei logo isso aqui, ó. Do teu filho, e que essa realidade em Fortaleza seja o início, Pai, de realidades onde as entranhas do Brasil, nas capitais, nas cidades medianas e naquelas mais necessitadas,
haverá a pregação do Evangelho, haverá a manifestação de cura e milagres, haverá, ó Deus, liberação dos seus propósitos, ó Deus, na vida de uma geração sedenta e que precisa ouvir a tua voz. Pai, que André Fernandes esteja ali, Pai, em nome de Jesus, olhando claramente como o Senhor o chamou e o seu propósito. Cremos, ó Deus, e oramos mesmo, levanta, Pai, nos 4 cantos, Pai, lugares e estruturas preparadas para que a tua palavra flua como um rio de vida, Senhor, entrando nas casas, entrando nas praças, entrando nas avenidas, nas cidades, nas casas, e despertando aquele que dorme, despertando, Pai, aquele que está, Pai, fechado, guardado, Pai, completamente nas cavernas, Senhor. Nós dizemos que virão para fora, sairão para fora, em nome de Jesus. Haverá provisão de estruturas, haverá provisão de mídia, haverá provisão, ó Deus, para que noites, ó Pai, dias de adoração fluam e milagres, paralíticos levantem, cegos enxergam, ó Pai, haja batismo com a realidade do Teu Santo Espírito nessa geração, nesses dias, em nome de Jesus, Pai, gera no coração do Fernandes, Pai, gera no coração daqueles que estão à volta do Teu servo, Pai, a maneira, a estrutura, a estratégia, a direção, para que o Teu nome seja exaltado, Teu nome seja glorificado, Pai, que não haja um temor no coração do Teu Filho, que não haja, Pai, um receio, mas passos de fé, passos ousados, passos intrépidos, ó Deus, completamente firmados na promessa que o Brasil é seu, o Brasil é do Senhor. Aleluia. E que se levante mesmo, Pai, a partir do Teu Filho, palavras e direções que vão despertar homens, mulheres, Pai, desde crianças aos mais velhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Aleluia. Você precisa decidir quem você vai ouvir. A gente para ouvir quem tem opiniões a nosso respeito, mas nem sempre a gente para ouvir quem tem uma palavra de vida sobre nós. Bom, tem muita gente que nos cerca com opiniões que não são de Deus, com caminhos que não são de paz, com conselhos que não são de sabedoria. Quando a gente define quem a gente ouve, a gente está definindo o que a gente vive. Quando a gente filtra quem a gente ouve, a gente está definindo que tipo de caminho eu vou trilhar, que tipo de história eu vou construir, que tipo de legado eu vou deixar. Eu não lembro qual é o presidente americano, mas uma frase dele me marcou demais. Ele dizia que eu enxerguei mais longe porque me apoiei no ombro de gigantes. Sabe, a gente precisa sair daqui toda semana firmado debaixo da palavra que a gente recebeu, entendendo que isso aqui não é um entretenimento cristão. Palavras não são só palavras, palavras são liberações. Palavras liberam destinos, palavras ressuscitam mortos, palavras avivam o cansado, palavras curam o enfermo, palavras trazem à memória aquilo que nos dá esperança, palavras edificam a nossa fé. A palavra que sai da boca de Deus é o que aumenta a nossa porção de fé, e é a partir da fé que nós viveremos, é a partir da fé que nós existimos, é a partir da fé que nós nos movemos. E é por isso que eu quero declarar em nome de Jesus: você não vai parar para ouvir quem não tem algo de Deus para falar. Você não vai parar para escutar as opiniões de quem caminha ao teu respeito. O Senhor já tem uma palavra sobre você. O Senhor já disse algo sobre você. Então há uma palavra de Deus ecoando desde a eternidade passada, e é a partir dela que nós nos moveremos. Alguém crê nisso? Diga amém. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. O que diz Marcos 15? De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas acusam você. Jesus, porém, nada respondeu.
De modo que Pilatos ficou impressionado, e por ocasião da festa era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhes fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, porque ele sabia que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. No entanto, os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então o que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou Pilato. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que tipo de crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Eles, porém, gritavam ainda mais alto: crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou Barrabás e mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isso é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram com um manto púrpura e depois teceram uma coroa de espinhos e a colocaram nele e começaram a saudá-lo, dizendo: saudações, rei dos judeus. Batiam-lhe com uma vara na cabeça e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e prestavam-lhe a adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida, levaram-no para fora a fim de crucificá-lo. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, que passava por ali, chegando do campo, foi forçado a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. Então o crucificaram, dividiram as roupas dele, lançando sortes para saber o que cada um ficaria. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, assim como constava a inscrição de acusação contra ele, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que constrói o templo e o reedifica em 3 dias, salva-se a ti mesmo e desça da cruz. Da mesma forma, os reis dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele dentre si. Salvou a outros, diziam, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Do meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Quando alguns dos que estavam por perto ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando por Elias. Um deles então correu e embebeu uma esponja em vinagre e colocou na ponta de uma vara e a deu a Jesus para que bebesse, dizendo: deixe-nos, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Jesus, porém, com um alto brado expirou. Então o véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. E quando o centurião que estava à frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, ele disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. A gente tem 3 cenários aqui e eu quero falar sobre o primeiro deles. O primeiro é a sexta-feira da paixão. É o dia em que Jesus é crucificado. É o dia em que ele leva sobre si os meus pecados e os seus. É o dia em que ele recebe sobre si a minha sentença e a sua. O que acontece na crucificação nada mais é do que o milagre da substituição. O puro foi feito impuro, o abençoado foi feito maldito, o livre foi feito escravo. O Criador recebeu o pecado da sua criação. Eu preciso compartilhar isso quase que de forma didática, porque muitas vezes a gente acredita e ouve sobre a ressurreição e sobre a crucificação, mas não entende o porquê precisava ser feito da forma que foi. Quando Jesus ele está prestes a ser entregue, existe um momento na história que é muito simbólico. A Bíblia diz que Jesus ele é tomado de uma angústia mortal.
ele vive o que, segundo os médicos, é o maior nível de estresse que o corpo humano consegue suportar antes do sistema nervoso desligar. Jesus transpira sangue, tem sangue saindo dos seus poros. Jesus está no jardim e ele faz um pedido para o Pai. Ele fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade e não a minha. Jesus está diante de um cálice, e muita gente acha que o temor de Jesus está ligado à dor que ele vai enfrentar, à vergonha que ele vai enfrentar. Só que tempos depois a gente vê outros discípulos sendo crucificados também, alguns de cabeça para baixo, outros numa cruz em formato de X. Discípulos foram decapitados, alguns foram apedrejados. Então não dá para a gente acreditar que Jesus tem um temor maior do que os discípulos que foram mortos, inspirados por ele. Aquele cálice, irmão, não representava dor, aquele cálice representava separação. João diz que no princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus estava no princípio da criação, Jesus estava em Gênesis. O haja de Deus no princípio não foi para estabelecer a luz do sol, porque quando Deus diz haja luz, a Bíblia diz que no primeiro momento houve luz que dissipou as trevas. Mas a Bíblia diz que dias depois, quando Deus estabelece o sol, a luz, os luminares, houve separação entre o dia e a noite. A luz que invade a terra no primeiro momento não era a luz do sol, era Jesus, a luz dos homens. O haja de Deus convida o Filho para a criação desde o princípio. Ele estava no princípio, ele estava no jardim, ele estava no deserto, ele estava durante toda a história. Então, quando Jesus vê aquele cálice, ele vê algo que nunca havia acontecido na história, desde a eternidade passada até aquele momento. Pela primeira vez, o Filho deixaria de ser filho e deixaria de ter acesso ao Pai. É por isso que em toda a história bíblica a gente vê ele chamando Deus de Pai. Dizem que ele é bom, ele fala: não, bom é o Pai. Ele fala: eu só falo o que eu ouvi o meu Pai falar, eu só faço o que eu vi o meu Pai fazer. Mas quando ele está na cruz, pela primeira vez, a gente vê Jesus não chamando mais Deus de Pai, a gente vê Jesus chamando Deus de Deus. Ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Irmão, quando Jesus recebe o meu pecado e o seu, isso gera afastamento entre ele e o Pai pela primeira vez. O temor de Jesus não era na cruz ou na dor, o temor de Jesus era de não ser um com o Pai pela primeira vez. Irmão, João 3,16 é a maior declaração de amor que a gente já leu. João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele entregou o seu único filho. Eu gosto de dizer na versão atualizada dos incendiários que porque Deus amou você de tal maneira que ele aceitou a ideia de abrir mão de Jesus por alguns dias, mas ele não aceitou a ideia de abrir mão de você para sempre. Então o Filho de Deus se torna pecado para que todos os pecadores pudessem ser feitos filhos de Deus. Naquela cruz algo acontece, e é muito mais poderoso do que a morte do homem Jesus. Naquela cruz, o nosso pecado foi transferido para ele, a nossa escrita de dívida foi paga. Naquela cruz houve uma substituição. Ele tomou o meu lugar, aquela cruz era minha, aquela coroa de espinhos era minha, aquela humilhação era minha. Então ele paga o preço. Por que Deus não poupa Jesus da sentença, como fez com Abraão? A gente vê Abraão recebendo de Deus um pedido: Abraão, me dá o seu único filho, aquele a quem você ama. Já é um simbolismo que aponta para aquilo que vai acontecer com o único filho de Deus, aquele a quem Deus ama. Abraão então pega o seu filho, leva como sacrifício, e quando chega próximo de sacrificar, Deus fala: basta, não precisa, eu já vi que eu tenho o seu coração. Mas com Jesus isso não acontece. A Bíblia não diz que Jesus está crucificado e próximo de morrer Jesus o remove da cruz. Por que isso acontece? Porque em Abraão o coração dele estava sendo testado, mas o coração de Deus não estava sendo testado em Jesus. Jesus não foi colocado numa cruz para testar o coração do Pai, Jesus foi colocado numa cruz para morrer.
E por que, pastor, que Jesus precisava morrer? Porque só há redenção quando o velho morre, só há o novo de Deus quando aquilo que não é de Deus é subjugado. Irmão, quando o pecado da criação é colocado sobre Jesus e ele morre na condição de pecador, o nosso pecado morre junto com ele, a nossa sentença é levada junto com ele. Mas quando ele ressuscita dos mortos, ele ressuscita completamente redimido, ele ressuscita completamente restaurado, glorificado. Então entenda, não traga para si uma sentença que Jesus já levou sobre ele. Tem muita gente que toma posse dos seus problemas e crises, das suas doenças e enfermidades. O meu câncer, o meu problema, o meu divórcio, o meu medo, a minha síndrome. Irmão, não tome posse de algo que Deus já se apossou, ele já recebeu sobre si. Segundo Isaías 53, as nossas doenças e enfermidades e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Alguém pode declarar isso comigo? Levante suas mãos, diga: eu creio que naquela cruz a minha sentença de dívida, o meu pecado, o meu jugo, o meu juízo, diga, foram liberados sobre Jesus, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Diga: eu fui feito bendito, sarado, justificado. Eu fui feito justiça de Deus, herdeiro de Deus. Eu sou guardado por Deus. Diga: porque aquele que era abençoado foi feito maldito, aquele que era herdeiro foi destituído da herança, aquele que era saudável foi feito doente. Mas ao terceiro dia, diga, Deus o chamou de volta da morte, e ele foi restituído. Diga: ele é tudo em todos, e tudo que eu preciso ele carrega. Diga: ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o autor e consumador da nossa fé, ele é o primeiro dentre os mortos. Ele era o unigênito de Deus, mas se tornou primogênito, primeiro de muitos irmãos. Ele é aquele que me sustenta, ele é quem me guarda, ele é o nosso único intercessor, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através dele. Ele está assentado à direita do Pai, e ele governa de geração em geração. Ele é perfeito, nele não há falta. Quando ele chega em algum lugar, algo sobrenatural acontece. A glória dele está sobre toda a terra. Nós cremos que ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, e por isso nós cremos que ao mergulhar nas águas do batismo nós ressuscitaremos também. Fomos redimidos, encontrados, lavados, salvos, justificados. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fomos feitos santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Por isso, irmão, quando o inferno tentar lembrar você quem você era, quando o inferno tentar trazer para a tua memória o teu passado, você vai falar: não lembra do meu passado, porque eu não estou mais lá. Não tente me encontrar no tempo passado, porque eu não estou mais lá. Deus está fazendo uma coisa nova. Se alguém crê nisso, você pode, pelo amor de Deus, dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia, aleluia. Levante suas mãos, eu quero ler a palavra com você, eu quero declarar sobre você. Levante suas mãos. Colossenses 1:21 diz: antes vocês estavam separados de Deus, e nas suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Jesus mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Alguém pode celebrar Jesus? Colossenses 2:13 diz: porque ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos eram contrárias. Ele a removeu pregando na cruz, e tendo despojado poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Gálatas 3:13 diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar, pois está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado
crucificado sobre um madeiro. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, mas logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Colossenses 1,13 diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão de todos os nossos pecados. Efésios 2,8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie diante dele. 1 Pedro 2,24, levante suas mãos, a palavra diz assim: levando ele mesmo no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Alguém pode dar um brado de liberdade aqui nessa manhã? Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.